Eu espero que o Pedro esteja treinando com um leão essa semana. Chega de se abalar, né? Pô, se torne o ídolo que a torcida espera dele, porque futebol ele tem para isso. Treine e responde dentro de campo. Só que eu não consigo olhar outros elencos. Eu acho que, por exemplo, se eu não trocaria o elenco do Flamengo pelo elenco do Palmeiras, pelo Cruzeiro, pelo Fluminense. Eu não trocaria. Agora, aí tem um outro ponto que o Reis tocou. E vamos lembrar também que as pessoas estão falando aí sobre. A gente fala de reforço, questão física, né? Quando o Flamengo, desde o começo do ano, eu lembro de entrevistas do BAP falando que o Flamengo tinha que ter um elenco grande, também por conta do estilo de jogo do Felipe, que é um jogo muito intenso e os jogadores se desgastam mais, né? Então, outro erro. E tem uma coisa, o Reis levantou a hipótese sobre esquema de jogo, forma de jogo, variação de jogo. Vale lembrar, né, cara, a gente que, né, principalmente o torcedor que metia tanto pau no Tite, ontem o Flamengo perdeu para o auxiliar do Tite e que mudou o Santos. Começou com uma formação e no segundo tempo encheu o meio campo, porque o Flamengo estava com a posse. Então, enfim, ele mudou. E o Flamengo não mudou a formação, mudou no desespero quando estava 1-0 o Santos, né? Que aí botou ataque. Então, eu também acho que o Felipe tem que pensar um pouco em esquema de jogo, em forma de jogo, dependendo do adversário. Não pode jogar só da mesma forma. Por mais que ele ache, e eu acho que é uma forma que está dando certo em grande parte, tanto que o Flamengo é líder do Brasileirão, mas você não pode ter, você tem que variar. Você tem que ter. E tem jogadores que talvez tenham dificuldade de se encaixar nessa forma. E o Flamengo, essa forma intensa também que o Felipe quer, aí a gente vai de novo para o mercado, porque o Arrascaeta não vai aguentar. O Arrascaeta fez uma partidaça contra o São Paulo. Ontem começou bem, mas caiu muito. E Claramente essa estava conta é da desgastado. diretoria também, né, Alan? Porque tá Sim. todo mundo batendo no Felipe Luiz com relação a Rascaeta. Mas a diretoria anterior e essa seguem cometendo o mesmo Sim. erro. O Plata se arrastando ontem em campo também. O Luiz Araújo saiu com a mão na coxa. O Flamengo não informou nada, espero que não seja problema. Mas parece que sentiu. Pode ser desgaste, pode ser só um incômodo. Mas dá para ver que o Luiz Araújo, num lance ali, ele ficou com a mão na perna e tudo e saiu um pouco depois. E eu só queria falar só mais uma coisa, que aí não sei se é discordar, não, tá, de vocês, mas eu acho que o torcedor também, às vezes, ou quer. E repito, ninguém defende o Pedro e ninguém gosta do jogador Pedro mais do que eu, cara. Pode gostar igual. Ninguém. Mas não dá para passar pano pro Pedro também. O Pedro fez errado isso. E aí não adianta, porque tá puto. Desculpa o palavrão, gente. Tá pé da vida porque o Pedro. Não está escalado, isso tudo, e parece que o Pedro não errou. A questão do GPS, cara, eu acho que não pode virar piada. O Felipe usou a questão do GPS meio que para justificar, tipo assim, se o Felipe fala, se o Pedro discordar, o Felipe foi muito duro, o Pedro tá treinando de sacanagem. Resumindo, foi isso que ele falou. E não tem nem como dizer que não tá, que é só pegar o número do GPS, ou seja, que ele ficou em último. Porque às vezes manda correr, o GPS mede intensidade, arranque, mede um monte de coisa. E o cara ficar em último claramente mostra, não é que ele está treinando mal, é que ele não levou a sério a semana. Então não dá para desvirtuar também que ele só vai escalar pelo GPS. O GPS, o Felipe Luiz utilizou como uma das justificativas para comprovar que que o Pedro não levou a sério a semana de treinos. E o Pedro reconhece isso na própria manifestação dele. Tudo bem, arrumou uma justificativa. A justificativa, porque eu fiquei mal. Essa frescurada também, né? Esse mimimi. Eu fiquei abalado porque o cara. Meu irmão, prova em campo. Aí sai de campo falando assim: pois é, será que o valor do meu passe aumentou? E ponto. Eu garanto que vai ficar todo mundo do lado dele. E ele não vai ser punido por isso. Responde em campo. Para com esse mimimi de me abalar. Porra, já é um marmanjo, pai de duas filhas, casado, joga no Flamengo com a pressão do cacete, passou por várias coisas. Então, meu irmão, não tem que treinar de sacanagem, porque tá treinando de sacanagem, não é sacanagem com o Felipe Luiz, é sacanagem com a torcida do Flamengo. Então, a questão do GPS, a gente também não pode desvirtuar. O Cebolinha não está tendo oportunidade para o GPS, não é o GPS. O GPS foi um modo que o Felipe utilizou para falar. O Pedro não tem nem como justificar que se esforçou na semana, que o GPS fala que ele não se esforçou. Então, para mim é simples assim. Porque você ficar em último, você fica atrás do Vinha, que está voltando agora, por exemplo, e que está num ritmo muito pior. É inadmissível isso também. Eu Olá. espero que o Pedro. Eu vou te passar já, Rafa. Eu espero que o Pedro esteja treinando com um leão essa semana. Chega de se abalar, né? Pô, se torne o ídolo que a torcida espera dele, porque futebol ele tem para isso.
treine e responde dentro de campo. Cale a boca do Felipe, do Boto, da diretoria, de quem o critica dentro do campo. E que essa semana ele treine muito e já comece a responder no Fla-Flu. Porque o Fla-Flu, o Flamengo já tem o desfalque do Bruno Henrique, não sei como é que está a condição do Luiz Araújo, talvez ele seja importante. Quando entrar, quando tiver os minutos, responda, se escale. Tá? Muitas vezes o jogador se escala ainda mais do tamanho do Pedro. Lá, Rafa. Concordo com tudo que você disse aí em relação ao Pedro. Eu acho que essa resposta ela tem que acontecer dentro de campo. E não adianta se ele ficar de má vontade, desrespeitando o treinador, treinando mal, de deboche. Isso não vai acontecer. Então ele vai ter que dar uma virada de chave. Come a bola nos treinamentos aí, chega no Fla-Flu, resolve, faz 2, 3 gols e sai falando o que ele quiser. A torcida quer ver isso, gol. Mas todo esse discurso, Alan, de Pedro, Felipe Luiz, GPS e tudo mais, ele vai até a página 3. Enquanto a bola tá entrando, tá tudo bem, tá tudo bom. Inclusive a gente comentou isso na última live. Quando a bola passa a não entrar, tudo vira motivo. Inclusive me permita utilizar o comentário de um torcedor que eu vi hoje no X, e me perdoa, eu não marquei aqui o nome do torcedor, consegui pegar apenas o comentário, e ele disse isso aqui, ó: o Flamengo está trazendo uma pressão para si próprio perigosa. Começa com uma crise organizacional e de gestão, passa pela preocupação de não conseguir contratar ninguém de peso, uma barração justa de um jogador que deveria ser solução. Aí vem uma vitória importante contra o São Paulo, mas logo em seguida uma derrota para um time fraco e em sequência tem um clássico importante. Uma derrota para o Fluminense, alinhado à falta de competência na busca de reforços, pode em algumas semanas degringolar todo o ano. O clima pode pesar demais e o presidente, por enquanto, se mostra conivente com tudo isso e, pior, omisso. Então, só queria assinar embaixo. Ô, Rafa, eu tenho dúvidas agora se o BAP usou essa justificativa já, mas eu lembro de dirigentes do Flamengo, não sei se foi na época da eleição e depois, um estudo, né, que rodou, que esse período, meados de julho até final de agosto, é o período que tem mais lesões, porque é o período que tem mais jogos, e é o período que decide muita coisa. Então é o período que perde-se muito jogador. Foi ano passado quando o Tite se perdeu, né? Foi quando o De La Cruz ficou mal, Perdeu o ataque titular. Perdeu vários jogadores. Perdeu vários jogadores. Então, enfim, isso internamente do Flamengo já era para se saber. Então era agora para os reforços estarem aqui antes, pensando nisso. Porque tem o seguinte: não é só pensar contra o Inter se você vai chegar com jogadores desgastados, não. É não chegar com os reforços. Enfim, começaram os jogadores a sentir. O Ortiz, eu não sei qual é a condição dele. Ele sentiu o glúteo, parece que não é nada demais. Mas, enfim, aí perde o Ortiz. O Danilo não é um jogador novo, não é um jogador que tem altas sequências na carreira. Aí você perde também o Danilo, você vai fazer o quê? Você já não tem lateral esquerdo, você tem o Vinha. O Vinha não entrou nenhum minuto ontem. Com o Varela, o Varela tendo uma dificuldade imensa. Então, eu já vou te passar, Rafa. Então, eu fico imaginando assim, olha, ontem eu ainda falei uma coisa no Twitter, não sei se vocês concordam. O jogo de ontem era disparado o jogo mais acessível para o Flamengo ganhar, pontuar e até rodar o elenco. Olha a tabela do Flamengo daqui para frente. Então, se tinha um jogo ontem para tentar fazer 2-0 no começo do jogo, cara, o time do Santos é muito fraco. É muito abaixo do Flamengo. Para fazer um placar de repente no primeiro tempo e rodar, dar mais oportunidades, era um jogo de ontem. O Flamengo tem um clássico contra o Fluminense, que hoje enfrenta o Cruzeiro. Então o Fluminense vem motivado do Mundial e se vencer o Cruzeiro hoje, chega mais motivado ainda. E olha o resto das partidas do Flamengo. O Flamengo só pega time que está bem nesse momento. E aí você vai encarar o Inter na Libertadores. E aí você cai contra o Inter, de repente você chega contra o Inter sem os reforços, ou com os reforços chegando e sem adaptação, sem ritmo, e com vários jogadores lesionados. Então, de repente, aí você é obrigado a ir contra o Inter, contra com o Cebolinha que está mal, com o Juninho de centroavante que não tem sequência e não está bem. Aí você é obrigado a escalar um garoto. Por que você não escala um garoto
enquanto você tem o elenco inteiro. Ontem, por exemplo, era um jogo para você começar com o Alacian, porque você está com o elenco ainda. Então é muito mais tranquilo para o Alacian jogar quando você tem o Arrascaeta do seu lado, quando você tem o Luiz Araújo do seu lado, do que de repente você ter que jogar porque você não tem ninguém e você ter que ser a solução. O Matheus Gonçalves, que estava em vias de sair, ontem era um jogo bom. O Matheus Gonçalves, cara, ele ontem, eu ia quebrar a cara, infelizmente a gente não vai ter como comprovar. E eu falei aqui, eu não consigo ver o Matheus Gonçalves nada demais, assim que muita gente vê. Mas o moleque ontem, provavelmente ele ia entrar com uma vontade absurda de mostrar resultado, porque ele ia sair pro Cruzeiro, foi negado, ele falou que tá treinando igual um maluco, que ele quer espaço. Então, meu irmão, ontem o Flamengo, falta de efetividade, joga o jogador em campo. Pelo menos o moleque provavelmente ia tentar igual um maluco. Aí você vai utilizar o Matheus Gonçalves quando você tiver uma pregada de desfalque contra o Inter, o Matheus Gonçalves tendo que ser solução. Então não dá. Então tá errado. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até 2 mil por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.